Como fica o Vasco depois da decisão judicial que afastou o Pedrinho do poder? Vasco da Gama negocia com um novo treinador e é o treinador do Botafogo, tá? Reuniões internas, participações da Samantha Longo, obviamente tendo participações também ali do CEO do Vasco, Fred Luz, Admar Lopes, Felipe Loureiro, para poder definir o futuro do Vasco nessa janela de transferências no meio do ano. E aí o dia foi ganhando força, foi ali evoluindo e as reuniões foram ganhando cada vez mais importância. Encontros aí extremamente delicados, de muita tensão, com participações de Pedrinho, presidente do Vasco, dois investidores, Marcos Faria Lamáquia e José Roberto Lamáquia, e presença inclusive de membros da 777 Carioca e da EICAP para uma possível aceleração na venda do Vasco da Gama aí já no decorrer dos próximos dias, sob o controle da Samantha Mendes Longo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar como é que fica o Vasco a partir do afastamento via justiça de Pedrinho da SAF Cruz Maltina. É importante dizer que a decisão da justiça, que é preliminar, ela não afasta ela não tira o controle da SAF das mãos da Associação do Vasco. O que ela faz foi afastar o Conselho de Administração a pedido de um grupo de sócios e conselheiros do Vasco que é contra a venda da SAF para Marcos Lamáquia. No dia do futebol, perceberam-se até agora poucas mudanças. As coisas seguem sendo tocadas exatamente da mesma maneira. E você deve estar se perguntando, tá bom, mas e em relação a reforços, a renovações de contrato, a busca por técnico? Tudo isso, na teoria, segue o mesmo praxe, embora agora qualquer decisão precise passar por uma análise técnica da interventora chamada Samantha Longo. A grande diferença é que com essa decisão que é liminar, que é provisória, e o Pedrinho tenta caçá-la, existe ou passa a existir uma insegurança muito grande por parte do Marcos Lamáquia. Como é que ele vai colocar um caminhão de dinheiro se acertar com o Vasco, correndo o risco de a qualquer momento uma decisão judicial inverter ou mudar toda a ordem das coisas por lá. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. A tendência é que o Pedrinho consiga reverter essa decisão para que as coisas voltem dentro do possível à normalidade em São Januário. O canal do TF trouxe de forma inicial essa notícia que foi confirmado há poucos minutos atrás pelo Globo Esporte, tá? O Vasco da Gama negocia de fato a contratação de Franklin Carvalho. As conversas já começaram há alguns dias, chegou a dar uma paralisada, tá? Após o presidente Pedrinho ter sido afastado da SAF do Vasco da Gama através de uma decisão judicial, e dessa vez, nesse momento, o diretor executivo Admar Lopes é quem assumiu as negociações, tá? O treinador do Botafogo é uma das prioridades do Vasco da Gama neste momento no mercado. Além de Franklin Carvalho, tem outros dois nomes na mira, o Vasco Matos, ex-Santa Clara, e também um outro nome que ainda não foi revelado. E o terceiro, e hoje, a bola da vez, a grande prioridade, o plano A, o nome que o Vasco da Gama vai atrás, ou está atrás, é Franklin Carvalho, tá? Amanhã, sexta-feira, acontecerá uma reunião entre o diretor executivo Admar Lopes e o atual técnico do Botafogo. Admar Lopes tem uma excelente relação com o staff do treinador e isso, atrelado ao profissional Franklin Carvalho, já está no Rio de Janeiro, pesa positivamente para um desfecho positivo. Então, Vasco já tem um treinador aí na mira, um nome que agrada muito o departamento de futebol do Vasco da Gama, um nome que agrada muito, principalmente, né, a figura do diretor executivo Admar Lopes, e o Vasco da Gama terá uma reunião amanhã, sexta, para bater o martelo e definir o negócio. O Vasco pode estar tirando o técnico do Botafogo, tá? Informação surpreendente, urgente, minutos após eu fechar o vídeo, mas eu trago aqui a vocês logo na abertura para que você fique por dentro de tudo que acontece. E aí,
Gosta do nome? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. O dia começou com reuniões muito importantes internamente dentro da SAF do Vasco. Essas reuniões contaram com a participação ali, principalmente da Samantha Mendes Longo, ela que foi indicada pela Justiça do Rio de Janeiro como a interventora, né, para assumir a posição do presidente Pedrinho no controle da SAF. E aí a Samantha fez, obviamente, um convite para que pudessem participar o Fred Luz, que é o novo CEO, o Ricardo Abreu, que é o novo COO, né, que é o chefe de operações, e o chefe executivo, né, que eu falei, o Fred Luz, e também a participação, principalmente, do Admar Lopes, que é o cara que está tocando as negociações por chegada de um novo treinador e também pela chegada de contratações e saídas de jogadores. A Samantha, ela queria entender, ela queria ter ali na mão dela uma planta baixa, ela queria ter o plano de ação do Vasco nesse momento aí para atacar essa janela de transferência. Então foi apresentado para ela ali, por exemplo, quem é o treinador que o Vasco está engatilhado, né? Que o Vasco tem ali na ponta do contrato para já poder assinar. Foi apresentado para ela nessa manhã. Ela nesse momento já tem nome, já tem valores que o Vasco pretende pagar, tempo de contrato e além da situação de treinador, que é uma urgência máxima, porque o Vasco hoje não tem um técnico, também foi apresentado para Samantha Mendes Longo a situação de contratações, porque o Vasco hoje entende que se for até o final do ano com esse elenco, com esse time, a chance de ser rebaixado e a crise financeira aumentar ainda mais é muito grande. Então apresentaram para ela, ó, Samantha, a gente precisa desse jogador para o meio de campo, a gente precisa desse jogador para a zaga, a gente precisa desses jogadores para o setor ofensivo, e aí colocaram na mesa, ó, esses jogadores aqui que a gente acabou de citar vão custar ao Vasco da Gama tanto, né? Não vou aqui falar valores, porque eu não tive acesso a essa planta baixa, né? A esses contratos, mas foi tudo apresentado a Samantha Mendes Longo. Ela recebeu toda essa documentação, recebeu todo esse planejamento e pediu ao Admar Lopes, pediu ao Fred Luz e ao Ricardo Abreu 24 horas para estudar o plano de ação, para ver se o Vasco vai ter condições de arcar, né, com essas contratações, se vai ter condições de arcar com a chegada desse treinador que o Vasco está tentando, e aí provavelmente amanhã ela já deve retornar, né, com uma resposta. Ó, o treinador pode avançar, pode contratar, a gente vai ter grana para poder bancar essa contratação. Dos jogadores que vocês apresentaram, vocês me mandaram aqui 6 jogadores. Dos 6 jogadores, ó, 5 pode avançar. Tem um aqui que está muito caro, eu vou repensar, vou ver se tem uma estratégia que dê para implementar para conseguir, né, trazer esse jogador também. Então amanhã, provavelmente, a gente deve ter aí, né, uma atualização vinda da Samantha Longo para poder o Vasco avançar nessas negociações e talvez ainda esse final de semana anunciar a contratação do novo técnico no Gigante da Colina. Então as reuniões bem sucedidas, tá? Reuniões muito boas, reuniões aí que foram aprovadas pelo que eu soube aí de pessoas internamente. Todos gostaram da atitude da Samantha, uma pessoa tranquila, uma pessoa ali que não está ali para atrapalhar, muito pelo contrário, ela está ali para mediar e tentar ajudar o Vasco nesse momento complicado. Então todo mundo internamente elogiou, entendeu que ela está ali, né, como uma enviada da justiça para tentar ajudar o Vasco da Gama. E aí, agora no período da tarde, começaram as reuniões ainda mais importantes, né? As reuniões aí que pegaram fogo, por quê? Porque envolvem o Pedrinho, envolvem o Lamáquia, José Roberto e o filho, o Marcos Lamáquia, e participação também de quem? De pessoas ligadas a 777 e a EICAP para poder facilitar e acelerar o processo de venda. E eu vou trazer detalhes agora para vocês sobre esses encontros, sobre essas reuniões, o que pode acontecer nos próximos dias, se essa venda pode ser acelerada, se essa venda pode ser feita aí, porque, né, em caráter de urgência será bom para todo mundo. Então a gente vai trazer para vocês todos os detalhes agora aqui. Fala agora sobre as reuniões que aconteceram na tarde de hoje, né? Reuniões, como eu falei, a Samantha confirmou que ia falar com o Pedrinho, que ia falar com o Lamáquia, José Roberto, o pai e o filho, Marcos Faria Lamáquia,
e parece que os primeiros contatos já ocorreram, né? A Samantha, através de pessoas da SAF do Vasco, conseguiu esse contato, foi muito bem recebida, principalmente pelo Pedrinho, pela família Lamáquia. Parece que houve conversas muito positivas, conversas muito produtivas. Para quê? Para ela mediar, para ela ajudar, para ela ser ali um meio de campo para fazer essa venda sair do papel. Parece que o Pedrinho está motivado a fazer isso acontecer, a família Lamáquia quer acelerar esse processo e do outro lado, a 777 e a ECAP também querem, porque eles não querem ficar sem receber o dinheiro que eles investiram no Vasco. Quase 300 milhões de reais. Então, as notícias são muito boas. E o mais maluco que parece, né? O mais louco que parece é que pode ser que todo esse imbróglio, toda essa confusão que foi feita aí nos últimos dias de tirar Pedrinho do comando, entrar uma interventora, o clube entrar nessa loucura toda, pode ser, olha que maluquice, pode ser que acelere muito a venda do Vasco nos bastidores e a gente possa ter nos próximos 30 dias a venda sendo confirmada e a gente agradecendo a Samantha, porque ela pode ser aí esse papel de união entre Pedrinho, Lamáquia e 777 para efetuar essa venda com transparência, com rapidez e de uma forma que nós, torcedores do Vasco, vamos ficar felizes e livres, talvez de uma vez por todas, dessa política vagabunda e desses políticos vagabundos que tem dentro do Vasco da Gama. Então, vamos torcer para tudo dar certo, vamos torcer para tudo caminhar da melhor forma possível e que as partes interessadas, Pedrinho, José Roberto Lamáquia, Marcos Faria Lamáquia e 777, sentem numa mesa, conversem e cheguem a um denominador comum para que o torcedor do Vasco não tenha que sofrer com mais um rebaixamento no final da temporada. Essa é a minha opinião, quero saber a sua nos comentários. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal para não perder nada, porque tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!